Salve, amigo do Auto Vídeos! Hoje é dia de papo de picape, de lançamento, um modelo que chegou com características únicas aqui no Brasil e agora ele está completamente renovado. Sente só quem está aqui com a gente, é a Renault Oroch. Não é mais Duster não, agora é personalidade própria, é Oroch porque aqui tem um motorzaço Mercedes-Benz. História é essa? Tem muita potência, muito torque, melhorou o visual por fora, tem inovações interessantes, por dentro é completamente nova, mais itens de segurança, de conectividade, mas olha só, tem muitos pontos que deveriam ser bem melhores. E para você descobrir tudo isso, a gente rodou bastante na cidade, na estrada, no asfalto, na terra, para contar para você todas as verdades, inclusive as ocultas, em relação a esse modelo. Será que agora ela encara melhor a Toro e outras possíveis concorrentes? Tá na hora de você descobrir tudo isso com a gente. Bora lá? Vamos nessa! Então agora vem comigo que a gente vai mostrar por fora o que mudou. No aspecto geral, as renovações procuraram transmitir robustez, o lance de chegar como parruda. Será que é tudo isso? Aqui no vídeo a gente vai conversando e o principal aspecto aqui a ressaltar é que ela não teve uma renovação tão completa como foi no Duster, mas houve evoluções, claro. E a gente tem a presença aqui, ó, dessa nova grade cromada, um para-choque completamente exclusivo, novo. Detalhe aqui é que os faróis são apenas halógenos, hein? Para um carro como ele está sendo posicionado agora, é um aspecto bastante duvidoso. É interessante observar também que existem esses alargadores no paralama, um dos detalhes mais fenomenais na minha opinião. Gostei muito deste pneu aqui, ó, LTX Force da Michelin. Pneu muito, mas muito interessante porque é um 215 6516 aqui. Olha o perfil desse pneu, realmente para absorção de impactos sensacional. E na sequência do vídeo rodando, a gente fala como isso se traduz na prática. A gente tem um entre-eixos aqui de 2,82 que confere um espaço bem interessante lá dentro, retrovisor na cor escura, o rack de teto ali, ó, funcional, hein? Suporta até 80 quilos. E essa cor aqui, hein? Essa nova cor, esse cinza, ficou absolutamente espetacular, ficou muito bonito. O Santo Antônio ali também com um design bem invocado com a inscrição Oroch. Não tem mais Duster na nomenclatura, e isso também a gente acaba notando aqui, ó, um Oroch em destaque. É uma grafia que não me agradou tanto assim. As lanternas também foram escurecidas, a gente tem a presença aí de um para-choque de plástico, e algo que merece destaque é que a abertura da caçamba, realmente um peso gigantesco. Ela não tem nenhum mecanismo ali para facilitar, como a gente está vendo essa tendência em outros modelos, principalmente nas caminhonetes médias. Aqui você precisa estar forte, viu, para dar conta de abrir e fechar a caçamba da Oroch. Agora a gente vem para dentro, você vem de carona para a gente continuar conversando sobre muitos pontos importantes e as nossas impressões. Então tô engatando o câmbio aqui automático e agora é hora da gente explicar um pouquinho melhor todo o contexto envolvendo esse modelo da Renault. Primeira coisa, ela já tem 7 anos no nosso mercado. É um modelo derivado do Duster, e antes chamava Duster Oroch. Sobre o Duster a gente já contou muito em relação à história deles em vídeos passados, você pode acessar aqui também, mas é importante você ter o contexto, né, de que se trata de um utilitário decorrente da Dacia. Dacia é uma subsidiária romena do grupo envolvendo a Renault, que faz veículos com uma pegada de baixo custo, normalmente com muito espaço. Em outros mercados tem um posicionamento compatível com essa proposta. Aqui no Brasil as coisas sempre são um pouco diferentes. E o que é interessante da Oroch? Que ela efetivamente inaugurou uma nova proposta
de picapes aqui no Brasil, mas não necessariamente das médio-compactas como é a Fiat Toro. É uma grande confusão e vamos fugir desses rótulos aí, porque eles mais atrapalham do que ajudam. A Oroch é a primeira picape que une as características de um SUV com a pegada da caçamba. Isso é bem interessante. A gente tem um veículo basicamente até a coluna B aqui e depois lá para trás as coisas se alteram muito profundamente. Mas é uma adaptação de um modelo que já existia. Em relação à Toro, não. Foi um projeto completamente arquitetado do zero, com muito investimento, diversas opções, diversas configurações. Não são concorrentes efetivas, principalmente se a gente pensar nas dimensões e na capacidade de carga. A Oroch se posiciona um pouco acima das leves, aí, Estrada, Saveiro, mas ainda não chega ali no patamar de uma picape como a Toro, que tem proporções e características técnicas bem diferenciadas, mas que ainda estão abaixo também das caminhonetes médias, essas sim, com estrutura de chassi e cabine. Aqui na Oroch, como na Toro, a gente tem aquela configuração monobloco semelhante aos carros. Isso acaba trazendo um comportamento dinâmico mais confortável, uma dirigibilidade melhor, mas claro, não são veículos que têm uma pegada de altíssima robustez para aguentar a pancadaria pesada que a gente sabe que existe aqui no Brasil. Um aspecto fundamental aqui é lógico, a gente falar do motorzaço Mercedes-Benz. Vamos contar direito essa história. A gente está falando aqui do 1.3 TCE turbão com injeção direta, motor muito moderno, fabricado na Espanha e que foi desenvolvido em conjunto pela aliança Renault-Nissan, Mitsubishi também, com a Daimler, controladora da Mercedes-Benz. Então, esse motor aqui a gente encontra nos veículos da marca como o GLB, que a gente já testou por aqui também. Na Renault teve o desenvolvimento da versão Flex, então ele chega a 170 cavalos, na Mercedes fica ali no 163 somente a gasolina. Outro aspecto legal é o seguinte, torque de 27.5 já disponível em 1.600 RPM, responde muito bem. E aqui a gente tem outro detalhe curioso, o câmbio CVT Xtronic aqui emula 8 marchas, né? A gente sabe que o câmbio CVT é de relações contínuas, então isso daqui é um artifício eletrônico, digamos assim, para melhorar a dirigibilidade e algumas características aí que são clássicas do câmbio CVT. Se você quiser saber mais sobre as diferenças dos câmbios, também tem o vídeo aqui específico do Conrado Navarro explicando tudo isso para você. Agora a gente tem uma retinha, então vamos sentir a saúde do motor Renault Mercedes. As trocas, ó. As trocas são rápidas, uma curva interessante aí de ganho de velocidade, só que o nível de ruído é um pouquinho elevado. Lembrando que isso tudo só está disponível nessa versão top aqui da Oroch, a Outsider. Agora a gente tem Outsider aqui na Oroch, as versões Pro e Intense mais focadas no trabalho permanecem com o tradicional 1.6 aspirado e transmissão manual, hein? Olha só. Traduzindo isso tudo na prática, o carro anda bem, responde bem em qualquer circunstância. Andando vazio aqui é show e dá para projetar que mesmo com 4 ou 5 ocupantes carregado, vai rodar muito bem. Tem disposição e fôlego de sobra. E a sincronia com esse câmbio é excelente, uma arquitetura aí muito interessante em relação ao powertrain da Oroch e em relação ao consumo, muito bom, né? Cerca de 10 na gasolina na cidade, 11 na estrada no etanol, na faixa do 7.4 na cidade, 7.9 na estrada. Diferenças muito reduzidas aí, né? Chama atenção isso nessas aferições do Inmetro. E olha, direção hidráulica, hein?
também é outro aspecto que me chamou muito a atenção. Um motor moderno com direção hidráulica. Curioso, demora um pouquinho para você se adaptar, assim como, por exemplo, a Amarok, que tem um motorzaço V6 ali, a direção hidráulica. A resposta do carro é rápida aqui em termos de aceleração e a direção não é tão suave, tranquila e versátil como uma elétrica, né? Então também demanda uma curva aí de adaptação. O comportamento dinâmico dela no asfalto, na estrada, muito bom. E um detalhe, hein? Suspensão traseira multilink. Isso é bem legal. É um carro aqui que tem essas condições, mesmo com o freio a tambor na traseira, tá bem equilibrado, tem estabilidade legal, responde bem. Que a gente tem um pecado ultra mega gravíssimo que pouca gente falou por aí, e é o seguinte: apenas 2 airbags, hein? Se a gente for ver na Renault, até o Kwid tem 4 airbags. Cadê os airbags aqui na lateral? Tenso isso, hein? Tenso demais. Eu falei no começo que houve evoluções na segurança, aí de repente você tá aí pensando, pô, teve evolução, mas não tem nem mais airbags. É, de fato, né? Mas a gente agora tem a adoção do controle de tração e estabilidade em todas as versões, item absolutamente essencial em carros com centro de gravidade mais elevado. Um aspecto interessante é o controle anti-topamento, que faz aí um monitoramento em relação à inclinação do veículo, principalmente em situações de mudanças mais bruscas, né, da trajetória, para fazer um cálculo ali se existe risco de tombamento, para que ele atue em conjunto com o controle de tração, de estabilidade e com o ABS para reequilibrar o veículo. Outra coisa que é interessante comentar é o seguinte, que por conta da adoção desse novo motor aqui na frente, houve mudanças estruturais na parte de longarina e outros aspectos aí nessa Oroch renovada. Mas claro, a gente fica na expectativa para saber a nota no crash test no Latin NCAP, mas de cara já dá para imaginar que é nota 0, né? Porque não tem airbags laterais. E vamos lembrar daquela campanha do Autovídeos, hein? Esse carro aqui custando na faixa dos R$138 mil e não tem controle de cruzeiro adaptativo, nosso famoso ACC, e itens aí de condução semi-autônoma, assistente de frenagem de emergência, sistema de manutenção em faixa, e a gente já falou aqui, ó, carro acima de 125, 130 mil reais. Esses itens já são muito importantes de serem previstos, principalmente nas versões topo de linha, né? Então a gente tem o Nivus, tem o City aí que já dispõe dessas possibilidades. Então vamos agitar esse mercado aí, comenta aí também o que você acha dessa campanha do Autovídeos pra gente levar adiante esse aumento do nível de consciência dos consumidores para que esses aspectos diferenciados e equipamentos tão importantes como esses passem a ser oferecidos de uma forma mais ampla no nosso mercado. Agora vamos falar desse interior aqui, porque ficou legal, hein? Nossa, que evolução absolutamente impressionante aqui, mais do que necessária. Novas forrações, novos materiais, novos desenhos. Na porta ficou legal, tem aqui alguns materiais mais macios, tanto no apoio de braço, como no revestimento ao redor da alavanca aqui de abertura, né? Estilo prateado aqui. Eu achei que ficou uma configuração bacana. A gente tem linhas muito horizontais, né? Que acabam se comunicando de certa forma, né? Da porta para o painel, não num lado harmônico e fluido, mas existe essa sintonia em relação às linhas mais horizontais. Tem um elemento aqui, uma faixa laranja que cobre praticamente toda a extensão, enfatizando esse aspecto horizontal, que também fica muito evidenciado nas saídas de ar aqui, mais estreitas, de bom gosto. O painel teve evolução, mas deixa bem a desejar, porque a gente tem aqui os mostradores, a rotação e consumo de combustível. Aqui na parte central o velocímetro digital. Ali em cima ficou algumas informações de computador de bordo, mas é bem restrito. O volante é novo aqui, mas também faltam mais comandos aqui multifuncionais. A gente ainda tem essa alavanca aqui embaixo para
comandos em relação ao rádio. Eu acho muito estranho, não é muito intuitivo. Falta também um retrovisor fotocrômico. Agora, quando a gente olha para essa central multimídia, aí a coisa evoluiu e evoluiu no capricho, hein? Ficou bacana. Agora ela tem 8 polegadas, tem esse lado aqui flutuante, uma ergonomia excepcional. Gostei da agilidade, funciona muito bem e tem conectividade wireless, sem fio, tanto para o Android Auto como para o Apple CarPlay. E um ponto que é curioso é que esse veículo aqui tá com carregador por indução, mas é um acessório, tá? Não faz muito sentido, né? Se a gente pensa se é wireless o lado da central, seria muito mais lógico que houvesse o carregador por indução como item de série. Se você comprar esse modelo aqui, acho que faz todo sentido você investir nesse acessório. Outra falha que é bem séria é o lado de que não existe o ajuste de profundidade ou distância em relação ao volante. Eu acho assim um pouco complicado, até em função disso, de achar um posicionamento legal em relação ao ajuste dos bancos, que agora são em couro, também tem um acabamento muito legal, muito bacana. Só que por outro lado, eu os acho um pouquinho duros, um pouquinho estreitos, assim, não tem um apoio lateral tão bom. Então essas são as minhas impressões. Uma coisa que também chama atenção do ponto de vista ergonômico é que o desenho ali do Santo Antônio tem uma espécie de grade ali, um elemento horizontal que passa próximo, um pouquinho mais para baixo aqui do vidro traseiro, e em algumas circunstâncias atrapalha um pouquinho a visibilidade, principalmente à noite. Às vezes fica na altura ali dos faróis dos carros que estão vindo, principalmente na estrada. Eu achei isso daí um ponto um pouquinho estranho, que merece uma certa atenção, mas claro, nada muito significativo. Então agora chegou o momento da gente colocar na terra também. Então bora lá que a gente vem aqui para um ambiente que é bem interessante para um veículo como esse, considerando aí também toda a dinâmica que a gente conhece no Brasil. E aqui eu quero falar um dos pontos que mais me agradou na Oroch, que é justamente a adoção do pneu Michelin de uso misto, é uma pegada verde também, mas acima de tudo, com perfil 65, é uma roda 16, diamantada também, que é outro aspecto que a Renault ressalta bastante, mas olha, perfil alto, como a gente sempre fala aqui, excelente absorção de impactos, ótima aderência. Eu me empolgo demais aqui, vindo para a terra com a Oroch. Esse pneu é uma marca premium aí, né? Michelin. Eu gosto demais do comportamento, tanto do Duster e agora da Oroch, melhor ainda aqui na terra, hein? Tem o lado, né, da traseira ficar mais solta, porque não tá. Ó, vamos sentir um pouco disso. Ó, bom, na teoria existiria esse aspecto, né, da traseira ficar mais solta, mas ela vem super na mão mesmo. O comportamento é muito bom, me surpreende mesmo. Um curso de suspensão legal, bacana. Vale ressaltar que o ângulo de entrada dela melhorou lá na frente também, 27.5. A altura do solo é ótima, é um pouco menor até do que da Toro, mas no geral eu acredito que está num ponto de equilíbrio interessante, considerando as principais condições de rodagem. Claro, ela não é 4x4, não vai fazer e acontecer por aí, né, em situações mais extremas. Vale ressaltar, né, que a capacidade de carga dela é de 680 quilos, né, então isso mostra justamente, né, o lado de que ela não tem proporções tão avantajadas, mas não é tão pequena como uma picape leve. Ela está num ponto muito intermediário, acima da estrada e abaixo da Toro. Por exemplo, se você está na dúvida em relação a comprar ela e a Toro, aí eu vou dar uma dica para você daqui a pouquinho. Mas o que eu posso te dizer assim, a princípio, de muito importante, o lado de que ela é mais compacta, tem uma dimensão que é interessante, com entre-eixos de 2,82, que
traz um espaço ok aqui no banco de trás. Não é algo muito espaçoso, mas a gente sabe também que banco de trás de picape, de caminhonete, é sempre um desafio. Então, se você, de repente, vai transportar mais pessoas lá atrás, sempre leva isso em conta na hora de conhecer o carro de perto, de fazer o test drive. Falei, né, de Toro, falei de outras concorrentes. E aí, de repente, você pode estar pensando, mas eu não sei se eu vou de estrada, se eu vou de Toro, se eu vou de Oroch. E aí, meu amigo, o lance é o seguinte: dúvidas sobre qual carro comprar é sempre muito comum. Aliás, se você tiver, tanto em relação a veículo zero como usados, a gente organizou aqui algo para você mesmo poder fazer a comparação, você mesmo avaliar as opções, a concorrência. E isso é o que? O nosso Código dos Carros, a nossa série de vídeos com os 8 mapas completados. Lá você encontra um caminho, um roteiro para entender tudo que você precisa levar em conta na hora de escolher bem o seu carro, para o seu perfil, para as suas condições de uso, da sua família, pensando em qualidade, segurança e custo-benefício de verdade, não o que falam por aí que é muito meia boca. Lá você vai entender muito bem e inclusive por isso que você pode economizar de 3 a 30 mil reais em até 3 anos ou até mais do que isso, e é o nosso material para te ajudar. Então você encontra lá em www.códigodoscarros.com.br, online, fácil. Você já garante sua vaga agora e cai para dentro. A gente se encontra lá no Código dos Carros e isso vai facilitar muito as suas escolhas, evitando ciladas aí importantes que existem no nosso mercado e que depois geram amargos e caros arrependimentos. Então confere lá, códigodoscarros.com.br. Agora eu quero ouvir de você. O que você achou da Oroch renovada? Realmente é um novo fôlego? Agora vai vender mais? Vai encarar Toro? É uma opção interessante? Ficou faltando coisas que você esperava? Vale a pena contar com esse veículo que tem uma pegada muito diferente, né? Que anda muito, acelera bem, tem novidades no interior, no exterior. Então deixa seu like agora, se inscreva, ative as notificações e solta a voz nos comentários que a gente bate o nosso papo por aí também. Eu agradeço demais pela sua atenção, valeu mesmo, obrigado e um grande abraço!